Olá pessoal, estamos iniciando o 14º episódio do canal Politicar com Alexandre Aquino e hoje estamos recebendo aqui o nosso amigo Isael Moraes dos Santos, morador do bairro Jesus de Nazaré. Está nos dando essa honra, né, Isael? É importante a gente discutir sobre política, né, sobre gestão pública. É algo que as pessoas às vezes tentam ignorar e não tem como, né? Tem que participar, não é isso? Não tem como fugir disso aí, porque hoje a gente vivemos a política. A política, nós dependemos da política hoje em dia. Sim. E a cada dia tem que melhorar, tem que tentar ver novos métodos na política para mudar esse país nosso, né? Porque do jeito que está não tem como ficar, temos que evoluir. Isso aí, e só evolui se a gente participar, discutir, conversar, e esse é o objetivo do canal. E nós estamos aqui com o Isael Moraes dos Santos, como vocês vão saber logo em seguida, com a biografia dele, é uma jovem liderança, já com uma certa experiência na vida da comunidade, né, de Jesus de Nazaré. O Isael apresentando, ele tem 42 anos, possui uma união estável, é casado, né? União estável é a questão formal da coisa, mas é casado com a Alessandra Nascimento dos Santos e são pais da Isabelle Moraes Nascimento dos Santos, uma menina de 13 anos, né, que nasceu lá em Jesus de Nazaré? Nasceu lá mesmo. É de lá mesmo. É de lá mesmo. Isso aí, né? Da Gema, né? É da Gema. O Isael, ele é técnico em administração e logística, é graduando em educação física, microempreendedor na área de estética automotiva, não é isso? E também trabalha como assessor parlamentar. Né? Vereador Mazinho. Assessor parlamentar do vereador Mazinho dos Anjos, que é do PSD. Correto. E mesmo assim, com toda essa atividade, você ainda arranjou tempo para participar da comunidade lá, no caso da Associação dos Moradores, né? E já teve uma experiência como vice-presidente e agora você preside como presidente a associação. Isso. Bom, bacana. Aí eu já até começo, Isael, nosso bate-papo aqui, te perguntando o seguinte. Primeiro, como que é a sua relação assim, com o bairro Jesus de Nazaré? O que você destacaria de positivo para quem não está assistindo agora, referente lá à sua comunidade? A comunidade de Jesus de Nazaré é uma comunidade muito... Hoje no momento, está sendo uma comunidade muito boa para o turismo, é uma comunidade boa para se visitar. Logo no começo, quando eu comecei como liderança, as pessoas às vezes olhavam com mau olho e tal. Sim. Mas ao longo do tempo, né, eles foram se adaptando, foi conhecendo a minha pessoa e graças a Deus eu tenho uma boa relação com a comunidade e busco sempre estar melhorando minha relação com eles. Sim, é porque assim, todo local ele tem seu aspecto positivo, né, e tem seu aspecto, vamos dizer assim, não tão positivo, né? Para ter uma visão mais otimista da situação. Mas, às vezes, também a ignorância, né, de determinadas pessoas por ter uma informação equivocada também é um problema, né, e acabam deixando de conhecer locais aqui no município de Vitória, né, onde nós estamos agora, inclusive, fazendo a entrevista. Por conta desse, vamos dizer assim, desse medo infundado, de um preconceito, de uma ignorância por conta do local. E aí você está dizendo que o bairro é um bairro que está crescendo, está desenvolvendo, está tendo atividade comunitária, né? Com bastante ênfase. Né? É um bairro que E tem uma vista linda da Baía de Vitória, né? É a única comunidade alta assim, em Vitória que tem praia. E é um ponto turístico hoje em dia na comunidade. Eu tenho certeza que várias pessoas, assim como eu, não sabiam que lá tem praia. Lá tem praia, tem restaurante do Bigode, que é um restaurante do Bigode. Hoje até um amigo convidou da gente ir almoçar lá no Bigode, que é muito bem referenciado, né? Nossa, é a melhor muqueca de Vitória. Não é barrismo não, é verdade mesmo, né? Não, é bom, a muqueca é boa. Não, mas pode ser barrismo também, não tem problema não. Tem Mariscala também, né? Que é super requisitado. Bacana, legal. E aí, então, o que levou, Isael? A gente sabe que é complicado, né? Você trabalhar com pessoas, né? Se envolver em questões sociais, principalmente, você às vezes sofre muita resistência, né? Mesmo que você tendo muita boa intenção, sendo preparado, etc.
Mas o que te motivou, o que levou a você a participar da associação, né, como vice-presidente e agora como presidente do bairro de Jesus Nazaré, uma associação dos moradores do bairro? No início eu tive um convite de um amigo meu que se chama José Carlos para ajudar o José Antônio, que é o presidente. Sim, o José Antônio conheço, o José Antônio é colega, inclusive. Gente boa. Só que aí eu fui trabalhando, fui gostando da coisa e vi que a comunidade necessitava muito de uma pessoa para brigar de verdade pela comunidade, que eu falar a verdade para você, estava um pouco abandonado. Foi muito diálogo com a prefeitura, com vereadores, inclusive o vereador Mazinho me ajudou muito, o prefeito, tive que conversar muito com os secretários dele, Natan Medeiros. Foi uma conversa muito longa, que eles tinham receio de ajudar a comunidade e tal, mas ao longo dos anos fomos conversando, graças a Deus, muitas coisas estão acontecendo. E eu acho que foi através de uma boa conversa, né, uma boa interlocução ali com o poder público também e com a própria população lá do local, né? Com a própria população. Que comprou a ideia mesmo. A população está sempre ligando, sempre pedindo uma coisa diferente, sempre querendo a melhoria. Sim. E a gente vamos correr atrás, a gente sempre tá faltando isso, faltando aquilo. E eu falo, gente, não vou prometer, mas eu vou brigar para que isso venha. Eu acho que isso é o papel que o líder tem que fazer mesmo, não tem jeito. Você foi eleito pela comunidade para correr atrás dos seus princípios. E isso aí é o que a gente fazemos. E fazer aquilo não que você deseja ou compreenda que seja melhor, mas aquilo que realmente a população ela aponta como sendo o que é necessário, né, para ser atendido, né? A representatividade é isso, né? A liderança na questão social, né? A gente tem que ouvir o que o povo pede, não tem jeito. O povo ele cobra, porque o povo já é carente, né? Sim. Se ele vê uma pessoa que ele pode chegar e cobrar aquilo e ver que a pessoa vai atrás... Infelizmente a gente vê que o poder público às vezes ele se torna ausente, né? Você tem que ter uma interlocução ali, isso é fazer política, né? Você tem que fazer interlocução, não é politicagem de fazer algo em troca de alguma coisa, um favor ou coisa até pior, ilegal, etc. Mas é essa interlocução, né, de fazer chegar até as autoridades aquilo que é necessário para uma determinada região ou para o município como um todo, né? Agora, deixa eu te perguntar, você está falando isso aí, dessa ênfase que você viu que tinha necessidade de alguém na liderança ali, de estar lutando por esses direitos, etc., da população lá do bairro. Então você me diz aí, quais são as principais ações que você já conseguiu desenvolver e implementar? Você está há quanto tempo como presidente? Como presidente mesmo, eu comecei em abril desse ano passado. 2019. Mas como vice-presidente, eu fiz 2 anos como vice-presidente. Sim. E agora praticamente 1 ano como presidente. E como vice-presidente, a gente trouxemos para a comunidade a Escolinha do Fluminense, que é um projeto social que já revelou a ter 2 crianças para Xerém, né, para treinar na escolinha. Trouxemos para o bairro a Ajude Solidária, que tem aula de capoeira, de várias modalidades. E conseguimos também, agora recente, a reforma do PIA de Jesus Nazaré, que tinha 15 anos que foi feito, mas precisava de reforma, e a prefeitura está reformando geral esse PIA. Conseguimos também a reforma da... E qual a importância do PIA lá para... O PIA é a área turística, né? Porque o PIA ele passa na orla e dá acesso a Bar do Bigode, dá acesso à Praia da Castanheira. Sim. E estava em péssimo estado, que é de madeira. E agora, graças a Deus, muita conversa da associação. Está reformado. Está reformando. E a rampa a rampa João Alves, Manuel Alves Nogueira, que tem uma pedra gigante no bairro, que ela corta a comunidade toda. Só que aquela água vem com muita força da pedra. E essa rampa, tem uma calha em cima, que a água da chuva cai. Quebra a energia da água. Quebra a energia da água. E a ponte que fica logo à frente, estava caindo também. Sim, porque está recebendo, né, pela força da água, né? Aí graças a Deus foi reformada. Bom. E tem as ações também comunitárias que a gente fazemos, que é conscientização, descarte irregular de lixo. Isso é muito importante. É muito importante. Muito importante. As pessoas só lembram disso
quando tem inundação, né? Infelizmente. Porque assim, a gente sabe que tem lá o caráter do papel do poder público que acaba às vezes deixando a desejar, porque não faz obras de infraestrutura que precisa, mas em compensação também a população descarta lixo onde não deve descartar, né? E inclusive também não permitindo a reciclagem, que é uma outra questão que a gente tem que se preocupar. Gente, o volume que se produz de lixo no mundo é uma coisa absurda. Então, assim, não pode se pensar que isso é papel só do poder público, também da sociedade. Aí você está trabalhando isso lá na comunidade. E esse é um grande problema, porque a população de comunidade, eles não têm uma consciência, né? Sim. Das coisas. Aí acaba jogando em ribanceira. Mas não é só lá não, João. Entendeu? Isso aí independe se é periferia ou bairro de gente rica, entendeu? De lorde, duque, embaixador. Isso aí, infelizmente, acontece em todas as camadas sociais. E é uma coisa que a gente vem fazendo. Temos que mudar isso. Tem certos pontos viciados de lixo, que a gente criou jardins para evitar que se jogue. Porque lixo quando ocupa, local. a pessoa fica até melindrosa, né? Em fazer ali descarte de lixo. Né? Às vezes a gente temos que fazer porque era uma ação, na minha opinião, do poder público, né? Sim. Ocupar aquelas áreas que estão jogando lixo, então por fiscalização, mas não faz, a gente tem que fazer nosso papel, que é tentar mas aí aquele negócio também a gente não dá para jogar tudo nas costas do poder público. Não. A comunidade tem que ter esse viés também. A própria comunidade, por meio de suas lideranças ou do seu cidadão, que mesmo que não participe lá ativamente lá da comunidade, ser um agente fiscalizador, porque é para proteger justamente o lugar que você mora. Porque assim, deixar tudo na conta do poder público também não dá conta. Não tem. Mas é lógico que eu não estou falando isso isentando de que tem que estar ativo. Pelo contrário. Mas tem coisas que não se tem a velocidade dentro da gestão pública para poder se fazer. Você vai lá, limpa o lixo de manhã, chega à tarde, já tem um caminhão de uma tonelada de lixo, como que vai dar conta? Fica difícil. Entendeu? É impraticável. Então, assim, se não tiver essa conscientização, e bacana que vocês estão fazendo esse trabalho, parabéns aí a vocês. Espero que isso ganhe energia e se espalhe por todo o município, por todo o estado, por todo mundo, porque realmente é uma questão muito séria que as pessoas não ficam discutindo sobre isso como deveriam, e muito menos agindo. Ali da associação tem outros grupos também, graças a Deus, que ajudam, que tem o RL Eventos, tem o Turno Morro. Sim. São grupos que se mobilizam junto com a associação para que... São projetos sociais importantes. Projetos sociais importantes que ajudam na comunidade nesse processo. Eu só faço uma reticência aqui, uma pequena observação e também uma pequena reclamação, que você não trouxe o Flamengo, a escolinha. Eu trouxe para o Fluminense, pô. Esse é o problema, mas eu sou vascaíno, na verdade. Mas tudo bem, estamos na paz aqui. Mas tudo bem, estamos tranquilos. Tá na boa. Mas o importante é que tem um projeto. Resumindo, o importante é que tem lá um projeto. Isso aí, independente do time. Mas se fosse o Flamengo ia ser melhor. Mas aí... O Flamengo foi muito bem esse ano passado aí, né? Ai, meu Deus, vai ter gente que vai querer depois arrebentar com o vídeo. Mas bacana, que bom que vocês estão bem atuantes lá no bairro, né? E que volta a falar que essa energia da atuação de vocês consiga ampliar para todo o município e todo o país, inclusive. Além disso, que você está passando aí, isso é uma parte, vamos dizer assim, bonita da coisa, né? Mas e as dificuldades que vocês enfrentam lá e já enfrentaram lá na condução lá, ou mesmo na participação do dia a dia da associação de moradores lá? A dificuldade às vezes é que a gente tenta melhorar, mas tem pessoas que não entendem, né? Pessoas que às vezes Mas são pessoas que não entendem ou é aquela velha questão da politicagem que a pessoa que é contra... exatamente. Com interesse político, etc e tal, aí fica querendo minar uma ação positiva. Isso. Porque isso aí, infelizmente, a associação de moradores, muitos utilizam como trampolim para uma vida política. Né? Então, assim, eu não vejo nada de errado, até legítimo, o indivíduo que tem esse desejo de cuidar das pessoas, né, de cuidar da comunidade, seguir o caminho político, não tem nenhum problema. O grande problema é quando usa de trampolim. Aí usa de politicagem, de compra de voto, né, de troca de favor. Isso aí não é legal. Ou então o inverso, não faz parte da comunidade e aí fica minando, né, a comunidade, porque potencialmente alguém pode sair, né,
para político, para candidatar a algum cargo, e o indivíduo que é adversário fica querendo minar você, jogando contra a própria comunidade. Esse é um grande problema, porque... Então isso aí, para vocês lá... Não tem jeito. O que acontece? A gente... Eu pensei que era só na França que acontecia isso, mas lá também, né? Tá. Todo lugar, porque no caso, se a comunidade se unisse, todos em um grupo só, tudo em prol da associação, as coisas andariam melhor. Mas infelizmente ainda existem esses grupos ainda que eles acham que vão ajudar a comunidade, mas acaba atrapalhando, porque tem as pessoas de fora que não querem agregar nada, e às vezes a associação quer fazer uma coisa boa, aí vai puxar para o outro lado, e infelizmente tem esses problemas. Aí joga contra, né? Joga contra e acaba... Mas não desiste não, isso aí acho que tem que ter... E a gente vai aprendendo no dia a dia. Vai lidando, vai sabendo como conviver com isso aí, e ao mesmo tempo também vai se montando estratégias de se minimizar isso. Porque no final das contas, por mais que as pessoas tenham dificuldade ainda de entender o que é benéfico para elas, às vezes elas são iludidas, né? Tem essa questão e cai no canto da sereia. Aquele que está com um interesse completamente individualista, querendo se dar bem em cima das pessoas, acaba convencendo uma grande maioria de que ele é o bom e o cara que é o bom é o que não presta. Isso aí, uma hora a casa cai, a máscara desce, então acaba sendo isolado. Às vezes demora, então tem que ter paciência. Tá? Então aquele que tem interesse em fazer o bem, uma hora o bem vence. Tá? Não pode desistir. Graças a Deus, eu trabalho com o coração. Eu acho que Deus sabe o coração de cada um e eu não engano. Né? É verdade, o que eu posso fazer, eu falo, eu posso. O que eu não posso, não posso. Infelizmente, tem coisa que não tem como você fazer, não vai enganar os outros. Não está no seu alcance, não adianta essa velha prática política, essa politicagem de chegar e ficar prometendo coisas só para enrolar os outros, não cabe mais não. Tem que ser correto. Tem que ter palavra, isso aí, tem que ter ética, tem que ter honestidade, isso aí. É verdade. São princípios, são valores que tem que ser básicos, não tem nem que falar, ressaltar isso. Né? Foi interessante, dando um exemplo de como que o país está desvirtuado. Eu digo isso país porque é um país, né? Isso não é questão local. Eu num bar fui pagar uma conta e vi que cobraram um item a menos. E aí eu chamei e falei assim, olha, tá cobrando um item a menos. Aí foi aquele negócio todo, eu falei assim, rapaz, assim, muito obrigado, me agradeceu pela honestidade. Eu falei assim, jovem, honestidade não se agradece. Verdade. Isso é pressuposto básico, entendeu? Não tem que se falar. Só que nós estamos num meio tão desvirtuado que quem é honesto, ele ganha a medalha de honra ao mérito. E fora que tem alguns ainda que chamam o cara de otário, né? Eu prefiro ser otário honesto. Honestidade se é assim, eu prefiro ser otário honesto. É melhor você ser honesto que ser... Você saber que o que você faz vale a pena e não tem dor de cabeça. O cara não vai dever nada a ninguém, tá? Isso aí é um dom. Honestidade é um dom, né? Eu acho que assim, é uma questão de formação familiar e eu agradeço muito a formação da minha família. Eu não tenho um exemplo só, né? Eu tenho vários exemplos na minha família de honestidade. E aí agora eu vou fazer uma pergunta meio capciosa, tá? Meio assim, se você não quiser responder, fica à vontade. Mas até a respeito porque você tem essa posição como presidente de associação de comunidade, mas eu acho que assim, o gestor, o político, que de fato voltado para ser um bom gestor, ele sabe ouvir também as críticas, né? E aí eu vou te perguntar o seguinte, na sua avaliação, como é que está a gestão municipal hoje? Né? O que ela está acertando, aí vamos ser justos, né? O que ela está acertando e o que você entende que ela está pecando mais, né? Deixando a desejar? A gestão pública, na minha opinião, hoje, de Vitória, ela acertou no fato de acessibilidade, que é um problema sério no mundo inteiro, né? Mas principalmente aqui no Brasil. Mas que as bikes ajudaram muito, o patinete, mas o que falta mais é a relação comunitária. Que a gestão agora, no final do comunicação... mandato... no final do mandato começou a melhorar. Mas isso aí lá atrás, há 2 anos atrás, quando eu comecei, estava muito difícil. No final do mandato? Agora começou a melhorar. Mas mesmo? Será que é coincidência, hein? Eu acho que isso aí era para ser uma coisa mais... Vai para ser uns 4 anos, não? Uns 4 anos. Quer dizer, nos 8, né? Porque aí já foi a reeleição do atual prefeito, que é o Luciano Rezende. Eu acho que falta hoje quem vir
agora para frente, que a nova gestão que vem, acho que tem que ouvir a liderança. Tem que ter essa aproximação com a comunidade. Tem que se aproximar. Uma aproximação verdadeira, tá, gente? Não é aproximação falsa só para poder se dar bem ali politicamente, não. A comunidade precisa da gestão pública. Por exemplo, em periferia você não tem muito o que você vê nas áreas nobres. Isso aí tem que ser mudado, isso aí, a igualdade tem que ser para todos. Muita coisa não chega. E eu acho que tem que entrar um político com a mente aberta. Tem que ter mente aberta, porque o povo hoje está clamando. Não, você falou uma coisa muito importante, porque eu numa entrevista com, até por coincidência com o vereador Mazinho dos Anjos, ele me citou, né, eu fiz a entrevista lá no gabinete dele na Câmara, ele citou Sanchando, aqui perto, né, aqui fala-se de Vitorinha, etc e tal, mas aqui perto, no morro, tem família que não tem o que comer. Então, assim, isso que você falou, que tem serviços que chegam até as áreas nobres e tem serviços, né? Não estou falando só de assistencialismo, que é o caso dessa família, porque assistencialismo tem que ser acompanhado também com ações de incentivo, né? Para termos de educação, de capacitação para trabalho, esporte, etc. Mas como que são dois mundos completamente distintos em um quarteirão? Ali Bento Ferreira, você atravessa a rua. Uma comunidade ali anexa que tem gente que não tem comida na mesa. Como que nós ainda temos isso? Não é pouca não, tá? Muita gente passando dificuldade. Pois então assim, eu penso que realmente o gestor ele tem que trabalhar para todos e principalmente aqueles que mais precisam. Isso aí, essa política nova de hoje tem que ser, como você falou, voltada para todos. O país, a cidade não suporta mais um modelo político que só é só uma classe. Só um grupo, é isso aí, não cabe, não tem como. Eu não estou dizendo assim, gente, antes que alguém interprete mal, né, que tem que deixar de atender a área mais nobre para poder atender a periferia. Mas não mas tem que se priorizar alguma coisa, porque o poder público, a gestão, ela tem uma limitação. Ela tem uma limitação de recurso e de alcance, né, de tempo de execução. Então, algumas questões têm que ser priorizadas. Um que não dá é você ter uma comunidade inserida, próxima à prefeitura de Vitória, inclusive, onde famílias não têm o que comer. Não tem sentido isso, gente? Eu presencio isso diariamente, infelizmente. Tá, e agora, contra a Câmara de Vitória, como é que eu estou com o Vila Velha na cabeça? Como é a atuação hoje? Como que você tira uma radiografia aí da Câmara de Vitória hoje? A Câmara de Vitória hoje, eu não tenho o que falar desses vereadores que estão lá. Eles estão fazendo uma ótima gestão, estão cobrando o prefeito. Infelizmente tem aqueles que são aliados, às vezes não cobram para não arrumar problema. Mas os vereadores não vejo corrupção neles. Isso é um fato positivo. Essa Câmara de agora eu não vi, eu não sei se você viu, mas eu não vi um fato que levasse problema. E eu estou trabalhando lá como assessor do Mazinho dos Anjos há um ano e graças a Deus eu fico feliz de estar vendo que as coisas estão indo bem lá. Por exemplo, não tem envolvimento nenhum, ninguém veio falar da Câmara. Os vereadores eu acho que essa nova política já começou a mudar naquele local. Tem que mudar mais, é claro. Sim. Eu acho que tem que ser. Tudo que tá bom pode ser melhorado, né? O vereador tem que fiscalizar mesmo, tem que cobrar o prefeito, não tem esse negócio de ficar só aplaudindo. Porque se o vereador não fiscaliza o poder público, cara, as coisas relaxam e não andam, entendeu? Eu sou contra esse tipo de jogo político. Me lembrou até do Dr. Elcio Cardoso, Miguel, que eu entrevistei. Esse jogo político, no termo jogo político eu falo politicagem, esse jogo político de ficar atacando o tempo todo, né, agredindo inclusive moralmente, verbalmente, eu não vejo isso como uma estratégia, por exemplo, política não é agressão. Política é exposição de debate de ideias, entendeu? Então assim, vocês têm que chegar dentro do campo do argumento. Quando eu vejo que o indivíduo começa a bater demais, eu já falo logo, não tem argumento, a não ser que realmente o outro lado, o interlocutor, também é intransigente no sentido de fazer coisas ruins, né, e não aceitar mudar seu rumo. Aí realmente tem momentos que você tem que ser muito mais contundente para a coisa realmente ter repercussão e chegar, né? Mas eu não sou a favor dessa oposição que a gente chama de oposição burra,
né? De falar, agredir por agredir, ser contra por ser contra. Eu também não sou a favor disso, não. Eu penso que a gente tem que ter sempre a visão de quem se trabalha na representação no campo político, eleitoral. É quem? A população. Se a população não cobra... Que se fica no jogo político ali, no embate, né, sem ter um resultado, aí quem toma tinta é a população. Com certeza. Né? Todo mundo, quem é prejudicado é o povo, né? E aqui eu vou te fazer bem sincero, eu até costumo falar que lá por exemplo, fazendo um comparativo, o município de Vila Velha, eu falo para o pessoal botar um lençol preto na janela e já está de luto, porque o cenário político lá está péssimo. Nossa. A Câmara é horrível, a gestão municipal está péssima, né? Leniente, dorminhoca, incompetente e tudo mais. E a questão do cenário para a eleição de 2020, que não está nem um pouco satisfatório. Com quem você votar vai se lascar. Está mais ou menos isso o rumo lá em Vila Velha. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Aqui em Vitória, né, nós temos aí um cenário político se montando. Nesse cenário político aí, o Israel Moraes dos Santos está dentro? Se candidata, jovem? Com certeza, eu sou pré-candidato. Pré-candidato? Pré-candidato do PSD. E qual você vem a vereador? A vereador. Aí eu vou contar com o apoio da população, né, que para me eleger, eu estou fazendo meu trabalho. A gente, como liderança comunitária, a gente temos uma força, mas não é uma força tão forte como se fosse um vereador. Sim. Porque o vereador ele consegue atingir uma área melhor, consegue atingir outros lugares da cidade. Então eu não quero ajudar só meu bairro, eu quero ajudar a cidade, porque a cidade precisa de uma pessoa que olha para todos os lados. Não é só Jesus Nazaré, onde eu moro, que eu vou ajudar. Tem que tentar ajudar toda a parte do município. Esse é o meu objetivo e eu acho que todos os vereadores tinham que ter essa mentalidade. Isso eu concordo plenamente. Eu sempre expus isso em algumas conversas, de que o político ele tem que representar, né, principalmente o caso vereador, tem essa questão de que o cara é do bairro, ele tem que trabalhar para o bairro, né, ou para uma região ali próximo do bairro que ele vive. Ele tem que trabalhar para o município, né? Então, assim, é óbvio que há um sinal. Se ele não trabalha nem para a região dele, imagina para as demais, né? Isso aí é porqueira. Isso aí nem adianta, porque vai votar numa nojeira. Aí vai enganar o povo. Né? Mas você tem que ter, como vereador, você tem que ter a preocupação de ter propostas, né, políticas para trazer uma melhoria de vida à população da região. Para todo o município. Com certeza. Né? Não tirando do radar, óbvio, a região de onde você é, mas tem muitos que ficam concentrados no que eles chamam de curral eleitoral, né? O reduto, né? Mas na verdade não é reduto eleitoral, é curral eleitoral. Fica ali cheio de. Pegando um monte de gente ali de cabresto ali para ficar ali fazendo politicagem pro cara. Não deixa, exatamente. Então isso aí é abominável. Uma coisa que eu acho que precisa ser melhorado nas periferias de Vitória é a acessibilidade. Eu acho que muitas escadarias. Em locais que não era para existir escadaria. Onde eu moro mesmo aqui, tem aqui essa escadaria da Excelsa que eles fazem com a mata. É impressionante que eles fizeram uma escadaria gigantesca no meio de uma mata, que passa idoso todo dia naquela escadaria, e a gestão pública lá atrás teve a coragem de meter uma escada ali para a comunidade. Como que pode acontecer uma coisa dessa? Sendo que poderia fazer uma rua, não ia tirar ninguém de local, não ia precisar desobrigar ninguém. E eles foram lá e meteram uma escada. Aquilo é uma ignorância do poder público, na minha opinião. Mas com certeza, futuramente, quem sabe, né? Então isso pode melhorar futuramente. Mas são questões, são propostas que, independente de você também estar lá, né, alcançar sucesso e ser eleito, mas são propostas que a própria comunidade já pode ir trabalhando, já batalhar para poder conseguir, né? Exatamente. Tá certo. Isso aí, a visão é essa, sempre buscar melhoria. Aquilo que está bom tem que melhorar, aquilo que está ruim tem que ficar bom. Com certeza. Não dá para ficar do jeito que está. Agora, uma outra pergunta. Você se inspira em alguém como, vamos dizer assim, como referência de boa prática dentro do campo político? Eu me inspiro hoje no vereador Mazinho mesmo. Mazinho dos Anjos? Porque eu vejo boa inspiração. Ele é muito atuante, né? Eu vejo sinceridade naquele homem. E um cara também que eu vejo sinceridade é o Natan, que apesar que é de outro partido, mas é um cara que eu notei sinceridade nele também. São duas pessoas que... Isso é bacana, porque eu acho que a gente tem que reconhecer, independente da legenda, tem que reconhecer o trabalho das pessoas. O vereador Mazinho dos Anjos, eu conheço o trabalho dele, também conheço de outros vereadores lá aqui do município de Vitória,
E, assim, independente de partido, até porque deixar bem claro, aqui no canal Politicar com o Alexandre Aquino, não tem partido, não tem ideologia. O que a gente busca aqui são pessoas que estão ligadas à boa prática política, né, e da gestão pública, independente de qualquer coisa. E assim, se tiver que elogiar, nós vamos elogiar, e se tiver que sentar porrada, nós vamos sentar, como eu já cansei de fazer. Eu sou assim, já chamei imprensa no bairro para reclamar, né? Só que aí quando o cara é um cara que ultimamente está me atendendo, ele é secretário hoje no municipal. Sim, o Natan. E o Mazinho, por ser um cara muito sincero, um cara que chega, que conversa, o que ele fala pra você é aquilo ali mesmo. Sim. O Mazinho, ele é pré-candidato até do seu partido também, né? Do PSD, né? Do partido. Ele não tem duas conversas. Ele diz, eu não posso, isso aqui eu posso. Isso é o candidato, o vereador, qualquer coisa tem que falar. Você não pode ter duas conversas. Vou fazer isso aqui, aí lá na frente as coisas não acontecem. Isso aí. Não, falar assim logo pro cara, não posso. Aí a pessoa fica satisfeito. Sim. Mas aí, no caso, como é que está a articulação? Porque agora não tem mais coligação proporcional, né? Tem que montar a chapa puro sangue ali, pro candidato vereador. Então, assim, em tese é uma questão boa, porque, assim, o que é mais votado vai. Pra mim que estou começando. Porque já teve gente. Pois é, porque aí no proporcional ajuda que eles estão entrando, né, de recente, né? Mas quem não é. Mas aí nós tínhamos muitos casos de pessoas que, em tese, teriam condições, né, de serem eleitos, mas não foram por conta da cota, né, da participação do coeficiente eleitoral. E aí isso aí eu sempre entendi, é mais ou menos campeonato quando não é ponto corrido. Aí você chega, o cara faz um baita no campeonato e tem sempre final, e final ele perde. Todo jogo, aí chega um jogo ele pega, acabou a história dele. Então eu penso que isso aí eu acho que é positivo, mas tem esse lado também, que é mais difícil para quem está entrando na política. Tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito mesmo, articular bastante. Mas de qualquer maneira você vê com bons olhos a articulação hoje como está sendo feita aí no município de Vitória. Porque, por exemplo, no caso do Mazinho dos Anjos, que é candidato pelo partido, pelo PSD, ele vai ter uma batalha ferrenha. Ele vai ter nomes aí bastante duros aí, né? Que possivelmente vem o Sérgio Majeski, né? O Amaro Neto também está cotado. O Amaro Neto parece que já está entrando num acordo com o delegado Pasolini, para poder o Pasolini vir, ele ficar na Câmara Federal, e possivelmente vai apoiar Pasolini, e Pasolini depois vai trocar esse favor com ele numa eleição futura, provavelmente para governador, inclusive. Agora, aí o que acontece? Nós temos também o professor Roberto Martins, que é outro vereador também muito atuante, que hoje está no PTB. Né? Tem o Kleber Félix, que é o presidente. O Kleber Félix hoje é o atual presidente da Câmara de Vereadores, e tem ainda, dentro do próprio PSB, o Sérgio de Sá, né? Que é outro também possível candidato. Então, assim, tá pauleira. Aqui, mas é uma coisa boa, porque aqui em Vitória você ainda tem opções de escolha. São candidatos muito bons. Tem bons candidatos aí surgindo na majoritária, e também espero que na proporcional. Proporcional, nós já entrevistamos aqui o Marcos, por coincidência lá da sua comunidade, né? Também ele é tesoureiro da... É tesoureiro da associação. E agora tem o Israel Moraes. Daqui a pouco todo mundo lá de Jesus Nazaré vai se candidatar, né? Não, não pode não, tem que ter uma conversa, senão não dá, aí ninguém vai, né? Ninguém vai. Aí tá certo, aí divide muito voto. Divide muito voto, a comunidade não é tão grande assim, né? Exatamente. É difícil. Mas isso é mais aquilo que a gente está falando, também não dá para ficar só dentro da comunidade, né? Não, você tem que tentar fazer outras ligações. Não tem jeito, você tem que correr atrás. E aí, deixa eu te fazer outra pergunta. O que você, assim, analisando todo esse cenário até hoje da gestão do município, né? Já está terminando o segundo mandato do atual prefeito, Luciano Rezende. Qual que é como você percebe que tem que se avançar mais em termos de gestão do município e da própria Câmara de Vereadores? O que pode ainda dar um upgrade, né? Dar um gás aí para a coisa evoluir mais e trazer mais benefício ainda? Eu acredito que agora na atual, o que já vai ter que ser feito já está tudo programado. Mas o que eu achei que deixou a desejar foi essa parte que eu estou falando, do diálogo. Porque isso aí era para ser uma coisa muito importante, né? É para ser uma coisa mais comunicativa,
subir comunidade. Mais acessível às pessoas, mais pessoas. próxima, né? Acho que faltou esse contato mais profundo com o povo aí. Sim. E tomara, né, cara, que eu vou torcer muito, pedir a Deus que esses futuros governantes que vêm por aí venham com essa mentalidade. Sim, não isso aí, inclusive, você está falando a primeira pessoa que fala não, Israel. E eu acredito que não vai ser a última, não. Porque a grande maioria das pessoas com quem eu converso, justamente a principal crítica é a falta de aproximação do Luciano Rezende, do prefeito, exatamente, do prefeito, com as pessoas. Ele tem uma dificuldade de lidar com as pessoas, né, de dialogar, de conversar. Estou falando aqui, eu não conheço o prefeito pessoalmente, estou falando que chega até a gente. É dessa dificuldade de diálogo que ele possui, né, de ouvir as pessoas, e às vezes acaba sendo extremamente autoritário em decidir, em mandar, em fazer e tal. Isso, para um gestor público, é horrível. Né? Nós já tivemos governos autoritários assim, como do ex-governador, antes do governador atual, do Renato Casagrande, que era o mesmo tipo era na base da cacetada, da imposição assim, né? E das articulações com as redes que eles tinham de poder. Então isso aí é péssimo, né? É péssimo porque acaba você não se aproximando da pessoa. Sim. Você conversa mais com... Eu não estou falando mal do prefeito aqui, mas eu acho que é uma coisa que... Não, mas não é questão de falar mal, é questão de você apontar o que pode ser melhorado. É uma coisa que ele pode melhorar. A gente fazemos as coisas que a gente erramos no passado, mas através da conversa que temos aqui agora, tal, a pessoa vê, tenta melhorar, porque não é só eu que estou falando, não é só você. E tem outras pessoas fazendo. Eu acho que o prefeito tem que rever esse lado dele aí, mudar essa relação. Porque senão o que acontece? Se ele tem a razão e o mundo está errado. Porque quando começa assim a ampliar, pode ser até ampliar na base da fofoca, isso acontece, né? Da fake news, né? Se espalha no minuto seguinte que já apresenta, já espalha para o mundo inteiro. Mas nesse caso, não, porque são diversas pessoas que têm, inclusive, proximidade com o atual gestor, que diz a ponto disso aí. Agora, a gestão, ela não pode ser necessariamente o reflexo do gestor. Não. Né? Ele tem que ser, o gestor tem que ser o reflexo de um modelo de gestão. Tem que ser o contrário. Né? Então, assim, você tem que ter um modelo de gestão e o gestor agir de acordo com aquele modelo ali. Então, se é um modelo participativo, então tem que ser participativo, tem que ser do diálogo, tem que ser da aproximação, né? Tem que ser da simpatia. Não é fazer populismo. Não, senhor. Fazer cara bonita, sorrir, tomar um copinho de café com o indivíduo e depois esquece. Não adianta. Não é isso? Não adianta. Não é esse tipo de ação também, né? Mas a princípio, o que a gente também não está, até reforçando, a gente não está falando mal do prefeito, porque eu não falei que ele é feio, não falei que é fedido, né? E se for também não me interessa. O que a gente está falando aqui é uma questão em termos de modelo de gestão, de modelo de gestor, inclusive. Se aproximar mais. Sim. Eu acredito que, eu acho que, não sei se os assessores, alguém fala, mas acho que já está mudando um pouco, porque o mundo de hoje não cabe aceita mais esse modelo. As pessoas têm que mudar, não tem jeito. Sim, inclusive abri aqui, a questão é a seguinte, o canal Politicário é um canal muito novo, não tem nenhuma relação, não é bancado por ninguém, é um canal que foi voluntariamente criado por mim para se aumentar a discussão política, quando eu vi como que estão contaminados os partidos políticos, o nosso ambiente político, nós precisamos depurar isso aí. Então é uma questão de ação voluntária, não tem ninguém bancando, não há patrocínio, não tenho ligação com ninguém, né, a não ser comigo mesmo e a consciência. E se quiser, né, pode dizer assim, um canal inexpressivo, poucos seguidores, etc. Mas se quiser vir aqui, qualquer representante da gestão, até o meu próprio prefeito, se quiser fazer alguma fala, eu estou pronto para ouvir. Né? Agora, se achar que não deve, que é dar moral demais para quem não precisa, também fica à vontade, eu não vou morrer por causa disso. Tá? Pelo contrário, minha vida segue, então eu não dependo disso, inclusive. Israel, fechando, se você vier 2020, né, você está dizendo que já é pré-candidato aí vai ter que fechar na convenção lá, de ter a quantidade de candidatos, etc. Se você vier em 2020, qual a principal ação que você vê que tem que estar atuando aí, tem que estar à frente?
Eu acho que a principal ação que tem que tentar dialogar com o povo, né? Tentar trazer, eu tenho que procurar melhorias na comunidade. Eu não posso ficar só ali me conter só com o conserto de escadaria, com o conserto de pia, mas eu acho que a população de comunidade precisa de educação melhor, precisa de projetos do governo, porque o governo afasta das comunidades, infelizmente. Não há isso em comunidade. A gente que está no dia a dia, nós que às vezes fazemos ações, nós que às vezes fazemos brincadeiras com as crianças. Então, cara, a criminalidade hoje está dominando, por quê? Por falta de ausência do poder público. Ausência do poder público, não dá suporte. E tem que ter presença nossa, ó, o poder público. Isso aí você tocou um assunto muito interessante, porque a questão da violência, ela não é exclusividade de periferia. Não. Tá? Eu já morei em periferia desde novo, e hoje eu moro num bairro que é conhecido como bairro Nobre, em Vila Velha, que é a parte da Parica, mas não moro em frente do mar, não tem moral para isso, nem dinheiro. Agora, de qualquer maneira, a violência, você vê que ela não escolhe o lugar, ela está em todos os lugares. Só que a forma que se trata a violência no país é a mesma forma como se trata a educação, saúde e outras questões mais. São com ações muito pontuais e muito mais na reação do que na prevenção, né? Porque quando você fala dos projetos sociais que existem lá no bairro Jesus, Nazaré, aquilo ali já é uma atuação que vai ajudar preventivamente na redução da criminalidade, por exemplo. Na ocupação do indivíduo, na conscientização do seu papel como cidadão, etc. e tal. Porque não adianta falar só em repressão. Eu vejo muita gente falando assim, eu não vejo policial, não vejo isso, não vejo aquilo. Vamos construir 50 mil presídios, mas isso aí, gente, vai ter uma hora que vai esgotar, vai saturar. Aliás, já saturou esse modelo. É lógico que você tem que ter policial na rua, você tem que ter um judiciário atuante, e você tem que ter ações coercitivas, ações policiais, mas sem uma atuação com esse viés de preventivamente trabalhar a comunidade, a conscientização, a parte social, e aí quando o poder público sozinho entra, quem entra? O pior, né? Entra a parte da violência, da criminalidade. O que acontece? E aí se não tem comunidades bem articuladas, esse papel se torna ainda pior, né? Essa situação. Então, o que acontece? Minha proposta é essa, vou lutar para a melhoria das periferias, voltar o poder público para dentro das periferias. Eu acho que isso aí todo vereador tinha que fazer. O papel do vereador não é ficar só em gabinete, sentado e tal. Eles têm que tentar, de qualquer forma, ir para o local que está carente, que precisa. Não adianta. Eu sei que Praia do Canto precisa, Jardim da Penha precisa, mas hoje em dia, no momento, as periferias estão precisando muito, se deixou muito abandonado. Então está na hora de vir políticas agora para igualar essas coisas aí, mudar essa realidade. Então você vai buscar trazer políticas sociais para poder melhorar mais essa realidade, né? Esporte, poder fazer para ocupar o jovem, eu vou tentar. É difícil, mas... É difícil, tudo é difícil. A luta é diária, e aos poucos a gente vai... Porque o que existe de forças do mal agindo contra, né, meu? Que quer manter a situação do jeito que está, e aí até quer piorar, né? Não manter, inclusive. Está querendo até piorar do jeito que está, isso tem muito. Inclusive que está dentro da política. Tem interesse de que se mantenha um caos por questões particulares. Se beneficiaram na frente de uma coisa. Isso aí. Então, assim, isso aí a gente não pode desistir, né? Tem que manter o foco. E... fica à vontade, você quer dar algum recado, quer falar alguma coisa? Nós já estamos chegando no final da entrevista, você quer dar uma mensagem para alguém, né? Mandar um beijo para sua esposa, manda um beijo para ela. Vou mandar um abraço para minha esposa, dizer que a amo muito, a minha filha Isabelle também, que é o presente de Deus. Um abraço para as duas. E agradecer você por ser um cara do bem, um cara que pelo que eu... Vamos somar as forças. Pelo que eu conheço, vi que tem uma mentalidade voltada para a melhoria da cidade e políticas novas. Isso aí que é o bom. Você quer pessoas assim para sempre entrevistando pessoas para buscar o melhor. Isso aí eu estou de parabéns. Eu te agradeço muito eu que agradeço, por participar do seu canal. E que Deus vai te abençoar a cada dia. Amém. Beleza? Agradeço muito. Então, Israel, muito obrigado. Agradeço mesmo pela sua participação.
Pessoal, então a gente chegou ao final da nossa conversa com Israel Moraes dos Santos, morador do bairro Jesus Nazaré, pré-candidato a vereador pelo PSD e que está aí trazendo para nós a bandeira de defender a inclusão da periferia, né, na inserção e desenvolvimento do município, né, com projetos sociais, etc. Então, assim, isso aí é muito importante, que venham mais pessoas para a política com essa ideia, trazendo boas práticas, né, se preparando, vindo com conhecimento, mesmo que não tiver conhecimento, mas sabendo montar uma boa equipe, né, mesmo se não tem experiência, trazendo bons técnicos para junto, poderem trabalhar e trazerem boas soluções para toda a população. Então, assim, chegamos ao nosso fim. Esse episódio está sendo gravado hoje, no dia 15 de janeiro, e será exibido na próxima segunda-feira, dia 20. Tá ok? Então aguardo vocês para o próximo episódio, o 15º, com mais uma nova entrevista ou com alguma conversa solo sobre política e gestão pública. Porque aqui é o canal Politicar com Alexandre Aquino e a gente não deixa passar uma boa discussão. Até lá. Muito obrigado para todo mundo.